E olha, o governo federal reconheceu estado de calamidade em 336 municípios do Rio Grande do Sul por causa dos estragos causados pela chuva. Isso deve agilizar os repasses de verbas para as áreas mais atingidas. Salles está chegando aqui no estúdio para compartilhar as informações com a gente. Poucos minutos atrás falava-se 265 municípios, mas numa versão extra do Diário Oficial subiu então para 336. Isso mostra que o cenário é complicado. Boa noite, Salles. Mais da metade do estado, né, Casagrande? Infelizmente, mais um dado triste envolvendo essa tragédia da chuva. O Casa, essas informações mais atualizadas, além do Diário Oficial, também vieram por parte da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, que a gente acompanhou, inclusive, há poucos instantes na reportagem, que houve um registro de pelo menos 78 mortes por conta dessa tragédia climática. Outros 4 óbitos já confirmados ainda estão sendo investigados para tentar verificar se eles têm alguma relação com essa tragédia. Além dos mortos, há 105 desaparecidos e 175 pessoas feridas. A Defesa Civil soma mais de 134 mil pessoas fora das casas, sendo que 18 mil estão em abrigos e 115 mil desalojadas. Essas, especificamente, estão recebendo abrigos nas casas de familiares ou amigos mais próximos. Ao todo, 241 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando mais de 840 mil pessoas. É um número muito triste, muito preocupante. O governo federal reconheceu, inclusive neste domingo, esse estado de emergência para esses mais de 330 municípios atingidos pelas fortes chuvas que assolam a região. Com isso, os poderes públicos dessas cidades ficam aptos, ou seja, podem, por exemplo, receber com mais rapidez, mais agilidade, ou seja, com menos burocracia, verbas que podem vir do governo federal. Na capital gaúcha, o nível do Guaíba, por exemplo, já superou a cota de inundação, que atingiu 5,3 metros na manhã deste domingo. O nível do rio em Porto Alegre deve se manter acima do limite para inundações, que é de 3 metros, e permanecer em cerca de 4 metros pelos próximos 10 dias. Fica aí o alerta aos moradores, viu? Segundo uma projeção de especialistas da URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A rodoviária da capital, por exemplo, ficou inundada e todas as viagens de chegada e saída da cidade foram canceladas. Já o aeroporto Salgado Filho foi fechado devido ao elevado volume de chuvas que também causam esses transtornos por lá. Diques chegaram a extravasar, causando alagamentos mais intensos. Residências e comércios de vários bairros estão submersos. O que a gente torce agora, Casagrande, é que mais vidas não sejam perdidas, que mais transtornos não aconteçam, que a previsão seja favorável para o Rio Grande do Sul nos próximos dias. Eu posso adiantar aqui que, de acordo com os meteorologistas, pelo menos em alguns estados do país, está chegando uma onda do calor. Deduz-se, pelo menos, que o volume de chuvas na região sul possa ser menor já no início dessa semana. É a nossa torcida aqui e que vidas sejam poupadas. Exatamente, porque a situação é a pior da história, né, do estado do Rio Grande do Sul. A gente observa nas imagens grandes envolvimentos por parte da população, por parte de Defesa Civil, Corpo de Bombeiros de outros estados. É uma verdadeira força-tarefa, né? Todo mundo tem se unido nesse momento, tem tentado levar não só ajuda para fazer o resgate, como também mandando donativos, enfim, porque a situação que a gente tem visto lá realmente é extremamente triste, extremamente preocupante. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, destacou na reunião em Porto Alegre com o presidente Lula e também os presidentes da Câmara e do Senado os problemas que ainda precisam ser enfrentados e cobrou união entre as lideranças. Estou vendo muitos parlamentares de partidos diferentes. Não é hora de procurar culpados, não é hora de transferir responsabilidades. A gente vai ter que trabalhar à altura do que o momento histórico nos exige. É daqueles momentos que vão estar registrados na história, nos livros de história no futuro. A gente tem que estar à altura do que a história nos exige no presente. Então, presidente, o senhor disse com muita firmeza que não faltarão recursos. Não faltarão recursos para o Rio Grande do Sul. Muito obrigado por essa compreensão e sensibilidade. Nós vamos ser capazes, todos nós juntos aqui, de superar esse momento crítico que a gente está vivenciando, pela sua sensibilidade, pela sua indignação, pela mobilização que o senhor está fazendo das grandes forças do nosso país, né? O senhor colocou como lema do seu governo união e reconstrução. O Brasil já precisava de união antes disso tudo. E a reconstrução do país já era necessária, mais ainda agora. Agora é concreto, agora é visível, agora é material, diante dos nossos olhos a partir do Rio Grande do Sul. Vai ter que ser a maior união possível da nossa população para a reconstrução efetiva do nosso
Estado do Rio Grande do Sul e assim dar o atendimento que a população aqui merece nos próximos dias. Esse encontro reuniu chefes de todos os poderes. Presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reforçaram o compromisso de trabalhar em colaboração com o Poder Executivo. Mas as diferenças políticas nesse momento e em momentos como esse, elas têm que ficar realmente, governador, bem ao lado. Eu penso, presidente Pacheco, que a nossa responsabilidade essa semana será de perseverança, de discussão e de rumo para que a gente ali elabore uma medida totalmente extraordinária. Essa semana será de muita negociação, de muito trabalho no Congresso Nacional. As casas nunca se fecham, não fecham os olhos para esse momento, estarão ao lado do Poder Executivo. Uma tragédia que extrapola o Rio Grande, é uma tragédia nacional. Além da tristeza, uma grande perplexidade. É impactante as cenas que nós vimos. Então, aqueles que assistem pela televisão e recebem o noticiário podem ter a crença de que a situação é muito pior do que parece. E a nossa presença aqui hoje é muito importante justamente para que voltemos a Brasília, presidente Lula, com a vivência do que nós assistimos e uma obrigação que recai sobre os nossos ombros de trabalho para poder socorrer o Rio Grande do Sul. Isso significa dizer que todas as autoridades que estão aqui constituídas, cada qual ao seu modo, dentro da sua atribuição, cuidarão de repercutir nas suas ações aquilo que anseia o povo gaúcho. E olha, pessoal, há poucas horas, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, fez um apelo para a população economizar água. Não há previsão de normalização do serviço. Das 6 estações de tratamento da cidade, apenas 2 estão funcionando. 70% da população está desabastecida. Melo sugeriu, inclusive, que quem puder deve sair da capital. Aqueles que entenderem, porque se os filhos não vão estar no colégio, se a empresa está fechada, se ele pode fazer por videoconferência, eu acho que tem razoabilidade no pedido do prefeito. Porque a intenção disso não é para a pessoa, é que a intenção disso é deixar a cidade mais livre. Eu, que às vezes uso o corredor quando necessário, eu tive numa dessas situações que eu não conseguia chegar no lugar. Eu sou o prefeito da cidade, que eu estou em regime de urgência, porque era tanto carro que eu não conseguia chegar. Então, as pessoas têm que compreender que nós estamos num estado de guerra. Olha, a Defesa Civil e o Fundo Social de São Paulo estão organizando doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. A Legião da Boa Vontade também está recebendo mantimentos. As doações de água potável, produtos de higiene e de limpeza podem ser entregues no depósito do Fundo Social no bairro do Jaguaré, em São Paulo. A população também pode levar os donativos para os postos do Poupa Tempo, tanto na capital quanto litoral e interior do estado. Essa ação faz parte da mobilização do governo de São Paulo, que conta com equipes de resgate, embarcações e aeronaves. Como a gente falou, a LBV também está recebendo doações. Todos os pontos de arrecadação estão recebendo donativos que serão entregues à Defesa Civil. No site da LBV, que é o lbv.org.br, você tem a lista completa dessas doações. Pegando o gancho nesse assunto, pessoal, é importante tomar muito cuidado, viu? Muito cuidado, porque em meio a esse cenário de pessoas solidárias, querendo levar informação, querendo levar doação, tem gente fazendo ali arrecadação de forma irregular, ou seja, golpes. Pessoas compartilhando chaves Pix que não tem nada a ver para doações oficiais. Por isso que é importante fazer doação de forma física, como essas que eu falei aqui no estado de São Paulo, ou então fazer doações em dinheiro em canais oficiais. O perfil das redes sociais da Defesa Civil do Rio Grande do Sul tem a lista completa daqueles que de fato são oficiais e receberão essas doações, esses donativos para quem tanto precisa.